Olá, gente, boa noite. Estamos ao vivo com mais um EBC no ar aqui na TV Brasil. Eu sou a Karina Cardoso e te convido a adentrar nos nossos bastidores, conhecer a nossa programação e, claro, o que acontece aqui na Empresa Brasil de Comunicação. E, no programa de hoje a gente começa falando sobre o radiojornalismo, esse núcleo de jornalismo que abastece as rádios da EBC. E a repórter Cariane Costa é quem vai contar tudo pra gente. Cariane, tudo bom? Bem-vinda. Oi, Karina, tudo bom? Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A gente quer saber tudo desse universo, desse núcleo do radiojornalismo tão importante que acaba abastecendo não só as rádios da EBC, mas as rádios do Brasil e do mundo inteiro, né? É verdade. A gente faz o conteúdo, depois que a gente faz a reportagem para a nossa rádio, a gente grava esse conteúdo e aí depois esse conteúdo ele é distribuído em todas as rádios públicas, né? Porque a EBC, como uma empresa pública, a gente cumpre esse papel, né? A gente presta esse serviço. Então, muitas vezes tem atos políticos aqui importantes, protestos, e aí eles ligam para a gente faz participações ao vivo e também pegam nossa matéria, né? E jogam nas rádios. Então, às vezes, eu recebo uma mensagem de uma tia, uma prima, uma amiga. Eu te ouvi aqui na rádio do Rio Grande do Sul, do interior e tal. Aí, mas você não trabalha nessa rádio? Eu falei, não. Mas é porque eu trabalho na EBC, então nosso conteúdo que a gente produz aqui vai para todo o Brasil. Isso é interessante, né? Uma empresa pública de comunicação, então a gente presta um serviço para a sociedade, né? Isso que significa que todo o conteúdo que está aqui está acessível a todo mundo. E a gente falou das rádios da EBC, lembrando que as rádios daqui é a Rádio Nacional FM Brasília, a Rádio Nacional AM Brasília, a Rádio MEC Rio, a Rádio AM do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Exatamente. Ufa, não esqueci nenhuma, né? Nenhuma. Agora me fala uma coisa, esse núcleo do jornalismo, então, faz diversos setores, né? Cobre política, cobre direitos humanos, cobre saúde, educação. Isso. Tudo que a gente pode imaginar, todas as áreas. Exatamente, né? Aí cada repórter ali tem a sua demanda diária, né? Eu, por exemplo, sou da política. Então eu cubro o Congresso Nacional, todo dia eu vou para lá e converso com o meu chefe de reportagem a pauta do dia. E aí a gente faz a pauta. Por falar em chefe de reportagem, vamos acompanhar um vídeo agora que a gente gravou, trazendo um pouquinho do universo do radiojornalismo aqui da EBC. Vamos assistir, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Nosso dia a dia começa aqui bem cedo. A gente tem equipe que chega antes das 5 da manhã para já começar a preparar o nosso primeiro jornal, que vai ao ar às 7 da manhã, que é o Repórter Nacional, edição das 7. Então acho que pode paginar as duas, fazer um bloquinho de carnaval. Vamos ver se alguma rádio parceira, como ontem mandou, né? O Galo da Madrugada lá em Recife, de repente manda hoje também. Aí, passada essa fase, jornal no ar, eu entro efetivamente no trabalho de coordenadora de reportagem. O que é? Esse site aqui é o nosso pautão. Aqui tem tudo que acontece durante o dia, todos os assuntos que a gente vai acompanhar aqui na Rádio Nacional, o que é prioridade. Então, eu já selecionei um repórter para cada um desses assuntos e quando os repórteres vão para a rua, a minha função é aqui dar o apoio e a segurança para que eles consigam fazer boas matérias e fazer o trabalho. A gente tem esse jornal às 7 da manhã, a gente tem jornal meio-dia, jornal às 18 e mini jornais às 10 da manhã, às 3 e às 5 da tarde e às 9 da noite. E aí eu ajudo nesse processo, dando apoio para os repórteres nas reportagens. E também, dentro desse trabalho de integração, reportagem e programação, os repórteres, além de participar desses jornais, eles também entram ao vivo na programação. No programa do Walter Lima, que é a Revista Brasil, e em todos os outros, de manhã, à tarde e à noite. E quem tem justamente todas essas informações é ela, a Priscila Mazenotti, direto do nosso Rádio Jornalismo. Né, Priscila? Bom dia! Oi, Walter. Bom dia para você. Bom dia também para os nossos ouvintes. O nosso destaque aqui hoje na Rádio Nacional, claro, é a situação lá no Ceará. Os homens da Força Nacional de Segurança devem chegar por lá agora, no início da manhã. E eu também gravo vídeos para o Instagram da EBC, o EBC na Rede. Toda segunda, terça e quinta
é a Rádio Nacional que grava esses destaques da pauta e quarta e sexta é a TV Brasil que grava esses destaques. Eu sou a Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, e o principal assunto que a gente acompanha nesta quinta-feira, o lançamento de uma linha de crédito imobiliário com taxa fixa. Essas e outras informações aqui na EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Bom dia! A gente aqui na rádio, eu estou na empresa há 15 anos, a gente tem gente que está na empresa há 30 anos e gente que chegou agora há pouco tempo. Mas a gente tem uma coisa em comum, todos nós somos apaixonados pelo rádio, esse veículo que leva informação para todos os lugares do Brasil. E ser repórter de rádio é uma coisa muito especial, porque com o telefone na mão você entra ao vivo e mostra a notícia, narra a notícia para o ouvinte onde quer que você esteja. Que legal, é isso, né, Cariane? Com o telefone na mão você pode entrar em qualquer lugar, inclusive na Argentina. Inclusive na Argentina. Eu estava contando aqui para a Karina, né, que a gente também é demandado, às vezes, por veículos públicos de comunicação de outros países. Então, eu também já entrei uma época ao vivo na programação da Rádio Nacional da Argentina, contando aqui o que acontecia no mundo político, os bastidores políticos. Muito também. legal. E a rádio é igual a Priscila falou, né? Você abre a boca, você dá notícia. Então, somos o veículo mais ágil, mais rápido. A gente consegue furar todo mundo. Agora, esse negócio de furar é interessante, né? Porque a gente viu aí um pouquinho do trabalho da Priscila, que é chefe de reportagem, que tem muito a ver, muito parecido com o trabalho de vocês também, porque não é fácil. No seu caso, você está todo dia lá no Congresso, que é uma outra loucura à parte, muita coisa acontecendo. Como é que você faz para trazer a notícia diante de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo? Primeiro assim, é um privilégio você estar no front, né? O repórter é aquele que está no front e você vê a história ali do seu país sendo escrita na sua frente, né? Então, isso é um privilégio e não é fácil, porque assim, o Congresso tem notícias para todos os lados. No Salão Verde, no Salão Azul, nas comissões, tem ministro que vai lá em audiência pública, tem os presidentes da casa que comandam a pauta da casa. E fora isso, Karina, que não se acaba ali, né? Terminou uma sessão, às vezes, eles vão para a residência oficial. E às vezes eu falo com meus colegas, eu sou repórter de política. Ai, que chique, menino. Chique. Não tem glamour. Tem muitas portaria, que é você ficar esperando 3, 2 horas, 4 horas, um ministro sair, um presidente falar. E às vezes você nem tem a notícia, você ficou ali 4 horas e não tem... E não conseguiu. No sol, na chuva, sem comer. Então, assim, é um trabalho árduo, assim, e a gente conta com uma equipe da EBC, né, de rádio, sou eu, no Congresso à tarde, mas eu tenho meus colegas, tem o Marcelo Brandão, a Heloísa, o Ivan, a gente forma um grupinho ali da EBC, que uma é da TV e uma da agência. Perguntar isso, existe um clima também de cooperação, né? E como é que é a sua relação com os outros jornalistas de outros veículos? A questão do furo, existe aquele corre ou a galera se ajuda? Existe um corre, tá todo mundo ali querendo dar notícia primeiro, né? Então existe... Quando você vê que está todo mundo muito silencioso... É porque tem coisa no ar. Tem coisa acontecendo, já começa a ligar suas antenas, olhar suas fontes. Mas, assim, após a notícia sair, todo mundo se ajuda, existe um clima de cooperação, né? E principalmente, Karina, porque, assim, são objetivos diferentes, né? Meus colegas da empresas privadas, né, eles têm outros objetivos. E a gente não, nosso objetivo é interesse público, Ou né? seja, o objetivo aqui não é você dar o furo. Não. A gente aqui... É por isso que o radiojornalismo da EBC ele é conhecido por ser um jornalismo de credibilidade, né? Confiável, porque assim, a gente sempre espera o oficial, a gente tem as fontes confiáveis e a gente faz um trabalho, como eu disse no começo, de equipe. A gente tem um colega, por exemplo, no Palácio Planalto, e a gente fala, e aí, o presidente vai vir para cá para o Congresso mesmo? Não vai, isso aqui tá... Existe uma sintonia entre os colegas de jornalismo da EBC, que eu acho que é o que faz funcionar. Pelo menos, assim, é o que eu tenho sentido nesses últimos anos, que já tem algum tempo que eu estou nesse corre-corre da política. Já são 8 anos de EBC, né, Karine? 8 anos de EBC, muito feliz aqui, nessa casa, com meus colegas. Que bom. Prazer saber um pouco mais desses bastidores todos. E quem quiser acompanhar mais, entra no site ebc.com.br, lá tem o Rádio Agência Nacional. .ebc.com.br. Aí tem todas as notícias lá, entra lá e acompanha um pouco mais do trabalho da Empresa Brasil de Comunicação. Cariane, muito obrigada. Sucesso para você, viu? Tudo de bom. Tá bom. E agora sim, gente, pausa para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí.
Eu tô de volta com o EBC no ar ao vivo, é a hora do esporte, porque a Marília Rigoni também tá ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, e traz as notícias pra gente. Marília, tudo bom? Tudo bem, Karina, boa noite. Pois é, hoje o estádio começa às 7 da noite, cheio de informação do esporte. Mas para começar, a gente fala da notícia de destaque do dia, que é o luto no futebol que a gente que está vivendo por conta da morte do ex-técnico Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, gaúcho, que começou a carreira como jogador, mas alcançou o sucesso, fez história mesmo como técnico. Ele foi, em 1983, foi técnico do Grêmio e conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes. E aí, depois, conquistou também vários fãs e torcida e tudo mais. Continuou também no futebol sul-americano. E depois, quando ele voltou aqui para o Brasil, em 1989, ele assumiu o Botafogo, que é onde também ele fez história, que ele comandou a conquista do campeonato, o campeonato carioca de então, e aí alcançou um grande sucesso também no Botafogo, fez história no Botafogo também. Uma curiosidade do Grêmio é que na época que ele comandou o time em que foi campeão mundial, quem jogava era o Renato Gaúcho, o atual técnico do Grêmio atualmente, e que desde então eles formaram um laço de amizade muito grande. Renato até disse, por meio de assessoria de imprensa, que perdeu um segundo pai. E aí, desde então, o Espinosa comandou vários times brasileiros e aqui da América do Sul, enfim, trilhou o seu caminho. Ele atualmente assumiu a gerência do futebol do Botafogo, e de onde ele se licenciou para passar por uma cirurgia no intestino, que o levou à infecção generalizada e à morte. O velório dele está sendo na sede do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, até às 10 da noite, e é aberto ao público. O sepultamento também vai ser aqui no estado do Rio, mas vai ser reservado somente aos familiares. Nós vamos mostrar no estádio de hoje um trecho de uma entrevista recente que o Espinosa concedeu ao jornalista Sérgio do Boccagi para o programa No Mundo da Bola, e repercutir também aqui no estúdio a carreira dele com o comentarista Valdir Luiz, que era amigo pessoal do Espinosa. Lembrando que por conta da morte dele também, hoje às 10h30 da noite, a TV Brasil vai reprisar toda a entrevista que o Espinosa concedeu ao No Mundo da Bola em junho do ano passado. Karina. Tá certo, Marília, obrigada aí, viu? Eu sei que também tem título no Rio de Janeiro, a gente vai deixar para contar isso logo mais no estádio. Bom trabalho, um grande beijo para você. E, bom, eu quero saber agora quem é que gosta aí de um chorinho, hein? Mas, ó, eu tô falando de música, tá? Eu tô falando do estilo musical choro, que é tão brasileiro e que faz parte da história aqui da capital federal. Nem todo mundo sabe disso, mas é verdade. E o Caminhos da Reportagem de hoje traz o especial Brasília, capital do choro. Roda aí. Avenidas largas, quadras planejadas. Mas o que pouca gente sabe é que basta caminhar por Brasília para encontrar um grupo de amigos tocando choro. Seja em uma simples banca de revistas ou em um dos principais palcos de música da cidade. O Caminhos da Reportagem de hoje vai mostrar que Brasília, além da capital do país, também é a capital nacional do choro. O choro, ele é muito importante para a gente, né, pro brasileiro, até porque foi um dos primeiros gêneros genuinamente, né, daqui do Brasil, da mistura, né, dos africanos com os europeus, né, do lundu, e é muito rico. É um gênero difícil, né, e dele se origina vários outros, né, o próprio samba, muita gente não sabe, mas o samba derivado do choro.
baião, shot. O choro nasceu no Rio de Janeiro, né? E depois a capital foi transferida para Brasília. A gente sabe que muitos servidores vieram para Brasília e eu acho que trouxeram na mala um pouco disso, dessa essência do choro. Vieram outros que não eram, eram profissionais de outra área, médicos ou então advogados, e que gostavam do gênero e praticavam. E por um motivo ou outro, por contingências, esses músicos acabaram se encontrando, né? E, sobretudo em reuniões. O Avena de Castro, que era citarista, ele, na verdade, ele veio praticamente, foi um dos primeiríssimos mesmo, porque ele veio antes da cidade ser inaugurada. Gente, viva o choro, Caminhos da Reportagem hoje, então, às 9 da noite, imperdível. E já que a gente está falando de música, de cultura, deixa eu chamar a Vanessa Leda, que vai trazer os destaques do Fique Ligado de amanhã. E, Vanessinha, já tô sabendo que vai rolar um som de uma banda de rock aqui da cidade que manda ver, é isso? Oi, Karina, com certeza. O Fique Ligado desta sexta-feira recebe a banda Dona Cislene aqui no estúdio de Brasília. Imperdível, né? Também vamos falar da compositora, instrumentista e maestrina fluminense Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Essa pessoa incrível que nos deixou há 85 anos. Vamos conferir ainda uma exposição aqui em Brasília, As Ordens no Paraíso, da artista brasiliense Alice Lara. São pinturas a óleo e desenhos a carvão que fazem aí uma reflexão sobre a forma como os animais são tratados pelos seres humanos. Vale a pena conferir. E tem mais. Quem acompanha o Fique Ligado sabe que sexta-feira é dia de dicas de lazer e cultura para o fim de semana no nosso quadro Fica a Dica. E ainda, a Ana Karina de Carvalho, nossa comentarista de cinema, vai falar aí sobre as expectativas em torno do César, considerado o Oscar francês. Não dá para perder, né, Cacá? Lembrando que dá para acompanhar o Fique Ligado na nossa página do Facebook, facebook.com/Fique Ligado TV Brasil. E se você quiser conversar com a gente ao vivo no programa, é só mandar uma mensagem pelo Face ou pelo nosso WhatsApp no 61, né, 99766033. Sua mensagem aparece aqui no telão e você participa do programa com a gente. Karina, um beijo para você e para todo mundo que acompanha o EBC no ar. Até a próxima. É isso aí, tá cheio de coisa legal. Intervalo rápido, daqui a pouquinho eu tô de volta. EBC no ar de volta e a gente segue ao vivo com o Paulo Leite, que já vai estar também ao vivo aí no Repórter Brasil. Mas antes, antecipa alguns destaques pra gente, entre eles o coronavírus, esse assunto que está no mundo inteiro, né, Paulo? Boa noite para você. Exato, Karina. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Também a gente tem falado, né, sobre o novo coronavírus quase sem parar, praticamente todo dia, desde o começo do ano. Mas o avanço do vírus preocupa o mundo todo. Não tem como fugir desse assunto. Bom, ontem veio a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo. Outros 132 brasileiros são suspeitos de ter o vírus. Esse número foi divulgado há pouco. Os dados mais recentes apontam que mais de 2.800 pessoas morreram e mais de 80 mil estão contaminadas. Além disso, pela primeira vez e pelo segundo dia consecutivo, as novas infecções fora da China superam as infecções na China. Assim mesmo, o país concentra grande parte dos casos, 97% das mortes e 95% das infecções. Bom, o vírus traz consequências para a saúde, é claro, e também para a circulação de pessoas no nosso dia a dia, na economia. O secretário do Tesouro, por exemplo, Mansueto Almeida, disse hoje que o vírus pode ter impacto muito forte no desaquecimento da economia mundial. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre o assunto publicamente aqui em Brasília ontem e em São Paulo hoje. Agora à tarde, existe muita dúvida sobre o novo coronavírus e a gente tenta sanar algumas delas no Repórter Brasil. Bom, mas é claro que a gente não fala só do vírus no jornal. Eu destaco outros dois assuntos, Karina. Duas bebidas, o café e o refrigerante. Você gosta? Paulo, olha, com essa história do coronavírus, eu acho que eu vou trocar o refri pelo suquinho de laranja, manter a imunidade em cima, mas eu te confesso que o cafezinho eu não digo não nunca, viu? Gosto demais. Eu já não tomo nem café nem refri, mas olha só que legal. Sobre o café, a gente mostra que é a segunda bebida mais consumida
no mundo. Só perde para a água. Impressionante isso. Ex-vilão da saúde, ele mudou de lado. E a gente mostra como. Já sobre os refrigerantes, o assunto é o perigo de exagerar. O que acontece nessa época de carnaval e de pós-carnaval? O problema é a quantidade de açúcar. Mas sabendo disso, a própria indústria do refrigerante vem se transformando. Bom, todos os detalhes, eu lembro sempre, estão no Repórter Brasil, que começa às 8 da noite. Karina, é com você. Obrigada, Paulo. Ó, vou continuar com o meu cafezinho, viu? Beijo pra você, bom trabalho. E o programa de hoje tá chegando ao fim. Você vai ficar agora aí com um gostinho de uma homenagem que a TV Brasil e o Samba da Gamboa fizeram com a grande diva da música brasileira, Elza Soares, numa roda de samba, trazendo aí o Farofa Carioca e interpretando os grandes sucessos, as grandes músicas que marcaram a história do país. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Um grande beijo, gente. Tchau. Tudo lá no morro é diferente. Daquela gente ninguém pode duvidar. Começando pelo samba quente e até um inocente sabe o que é sambar. Outro fato muito importante e também interessante é a linguagem de lá. Baile lá no morro é fandango, nome de carro é carango, discussão é bafafá. Briga de uns e outros dizem que é burburinho. Velório no morro é gurufim. Erro lá no morro chamam de vacilação. Grupo do cachorro em dinheiro.